Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos. Que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso culto de celebração online, no nosso culto online. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é: a vida é uma corrida. Isso mesmo, a vida é uma corrida. A Bíblia diz em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, dizem os historiadores que logo, poucas semanas após Timóteo ter recebido essa carta, Paulo foi executado. Na verdade, ele foi decapitado em Roma, porque ele era cidadão romano, ele não podia ser crucificado como foi o apóstolo Pedro. Então ele foi decapitado, o apóstolo Paulo. Mas antes, ele escreve essa carta, e Paulo sabia, porque ele escreve também em 2 Timóteo, que está chegando o momento dele. E ele diz a Timóteo, melhor, ele escreve a Timóteo, e ele diz: Timóteo, eu, Paulo, combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida. Eu guardei a fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, na Nova Versão Internacional, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O apóstolo Paulo e também o escritor da carta aos Hebreus dizem que essa vida, afirmam que esta vida, ou comparam essa vida com uma corrida. Você e eu estamos em uma corrida. Você e eu, desde o dia que nós nascemos, nós já estamos nessa corrida da vida. A corrida da vida, para algumas pessoas, já se transformou na correria da vida. Muitas pessoas não estão apenas correndo nessa vida, elas não vivem correndo nessa vida. Elas vivem numa correria nessa vida. Elas estão sempre apressadas, estão sempre estressadas. Mas hoje eu quero falar com você algumas formas que alguns de nós podemos escolher correr esta corrida que nos está proposta, diz o escritor de Hebreus, e que nós devemos correr com perseverança. Essa corrida que o apóstolo Paulo terminou guardando a sua fé, combatendo o bom combate, terminando a sua carreira, a sua corrida. Eu quero falar com você, onde você estiver, sobre a corrida da vida. E enquanto eu estiver falando, eu vou compartilhar algumas formas que você pode correr essa corrida. Enquanto isso, você e eu podemos estar analisando como eu estou correndo essa corrida da vida, como eu estou vivendo. Toda transformação que acontece na sua vida e na minha vida, toda transformação é precedida por um momento de reflexão, por um momento de parada, por um momento de análise. O filho pródigo, quando ele se achou no fundo do poço, ele parou e ele pensou: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui nem posso comer a comida dos porcos. Então ele teve um insight, ele teve uma ideia, ele teve uma revelação. Então ele disse: eu vou me levantar, eu vou me encontrar com meu pai e eu vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. A transformação na sua vida, na minha vida, começa quando nós paramos e analisamos como nós estamos correndo essa corrida da vida. É isso que eu quero convidar você, do outro lado dessa tela, do outro lado dessa TV, tablet, computador, smartphone, a analisar como você está correndo a sua vida. A primeira forma que muitas pessoas correm
nessa vida é que algumas pessoas correm na direção errada. Algumas pessoas estão correndo freneticamente, mas elas estão correndo na direção errada. Agora presta atenção, se você está na direção errada, não adianta você ir mais rápido. Na verdade, quanto mais você acelera, mais você se aproxima, mais rapidamente você se aproxima do lugar errado, do destino errado. Quanto mais rápido você vai na direção, na estrada, no caminho errado, mais rapidamente também você garante que você vai chegar no destino errado. E foi assim com Jonas. Jonas estava correndo, mas ele estava correndo na direção contrária, na direção errada. A Bíblia diz, no livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 1, que veio a palavra de Deus a Jonas, dizendo: Jonas, eu vou parafrasear, Jonas, vá a Nínive e pregue contra ela e diga que em 40 dias eu vou destruir a cidade. Mas sabe o que Jonas fez? Jonas não correu para Nínive para obedecer a Deus, ele correu na direção contrária. Jonas foi um profeta que escolheu correr na direção contrária. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, comprou uma passagem de um barco, desceu ao barco, e a Bíblia diz também que ele desceu ao porão do barco. Então olha só, ele desceu ao porão do barco, no porão do barco ele caiu num sono profundo, depois ele foi jogado na água, depois ele foi engolido por um grande peixe, que a Bíblia não diz que era uma baleia, ok? Apenas diz que foi um grande peixe, e depois ele foi levado para o fundo do mar, ficou no fundo do poço. Agora olha só, a vida de Jonas é um exemplo, é um paradigma, é um exemplo de como é a vida de alguém que escolhe correr na direção contrária. Jonas não estava correndo para Deus, Jonas estava correndo de Deus. Jonas não estava correndo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Jonas estava correndo na direção contrária. E quando você corre na direção errada, tudo começa a dar errado na sua vida. Tudo começa a dar errado na sua vida. Como o filho pródigo. O filho pródigo, ele era abençoado enquanto ele estava na casa do seu pai, mas a Bíblia diz que ele exigiu a sua parte na herança, e logo após seu pai ter dividido a herança, ele saiu com tudo que ele tinha para uma terra longínqua. Ele saiu, foi distante, ele correu para longe do pai. Quando você corre, preste atenção, você que está do outro lado dessa tela, dessa TV, desse smartphone, quando você escolhe correr de Deus, quando você escolhe correr na direção contrária daquela que Deus está dizendo para você correr, tudo começa a dar errado. As coisas não podem dar certo quando você está no caminho errado na sua vida. A vida de Jonas foi de mal a pior. A Bíblia diz que Deus disse para ele: vá para Nínive, mas ele desceu para Jope, comprou uma passagem para ir para Tarsis. Então olha só como a vida de Jonas foi decaindo. Ele desceu para o porto, diz a Bíblia. Lá ele comprou uma passagem e desceu para o barco. Quando ele estava no barco, ele desceu para o porão. No porão ele estava num sono profundo. Depois de sair do porão, ele foi jogado no mar. Lá no mar ele foi engolido por um peixe e levado para debaixo d'água. A vida de Jonas só foi decaindo. Por quê? Porque Jonas estava correndo, mas ele estava correndo a corrida da vida na direção contrária. Sabe, nós corremos na direção contrária. Você pode estar se perguntando: quando é, pastor, que eu corro na direção contrária? Quando nós estamos correndo de Deus e não para Deus. Quando nós estamos correndo de Deus, fugindo das coisas de Deus, fugindo da presença de Deus. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Ele estava fugindo de onde? Do lugar. Ele não queria estar no lugar que Deus disse para ele estar. Ele estava fugindo de Deus. E quando você e eu começamos a fugir de Deus, correndo na direção contrária, tudo começa a dar errado,
tudo começa a dar errado, vai descendo. Jonas desceu a Jope, desceu ao barco, desceu ao porão, desceu no sono profundo, foi jogado nas águas, comido pelo grande peixe. A vida de Jonas foi uma decadência a partir do momento que ele decidiu correr na direção contrária. Sabe? Quando você e eu escolhemos desobedecer a Deus, nós estamos correndo na direção contrária. Será que agora mesmo? Será que você do outro lado dessa tela? Será que as coisas estão dando errado na sua vida? Será que não é porque você tem decidido correr de Deus? Ah, pastor, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para assistir ao culto online, eu não tenho tempo. Você está sempre correndo, mas correndo na direção contrária. Você está indo na direção contrária daquilo que Deus escolheu para você. Quando Deus disse para Jonas, vá para Nínive, e ele decidiu correr, mas não para Nínive. Ele não foi para o lugar onde Deus disse que era para ele ir. Aquele era o lugar da bênção. Depois ele foi, depois ele acabou indo, mas nesse primeiro momento ele não foi, ele correu na direção contrária. E quando você corre na direção errada, tudo dá errado na sua vida. Tudo dá errado na sua vida. Tudo começa a se corromper, a entrar em decadência. Essa é a primeira forma de você correr a corrida da vida. Quando nós corremos na direção errada, tudo começa a dar errado. E quanto mais nós aceleramos nessa corrida, na direção errada, no caminho errado, mas a única coisa que nós conseguimos é chegarmos mais rápido ao lugar errado, ao destino errado. O segredo não é só correr. O segredo é correr na direção certa. Se você estiver no caminho errado, na rota errada para algum lugar, e você estiver num carro e você acelerar mais, estando na estrada, na rodovia errada, a única coisa que você vai conseguir, a cada segundo que passa, você está se distanciando do lugar certo e você está garantindo que você vai chegar no destino errado mais rápido. Você tem que parar. Você e eu temos que parar. Fazer o que muitos chamam de uma parada estratégica. O que é uma parada estratégica? É uma parada para refletir. O que é uma parada estratégica? É uma parada para você pensar, analisar o que eu estou fazendo, qual o resultado que eu estou obtendo, considerar aquilo, ponderar sobre as coisas, sobre as causas e os efeitos. As colheitas, as plantações e as colheitas na sua vida e na minha vida. Jonas estava correndo na direção contrária. Essa é a primeira forma de se correr. Quando você corre na direção contrária, tudo começa a dar errado na sua vida. Tudo começou a dar errado na vida de Jonas. Tempestades, vento, grande peixe jogado no mar. Tudo deu errado na vida de Jonas a partir do momento que ele entrou no caminho errado. Correndo de Deus e não correndo para Deus. Há muitas pessoas que não estão correndo para Deus, estão correndo de Deus. E quando eu acredito que não você, porque você está no culto de celebração online, eu acredito mesmo que você está correndo para Deus e não de Deus. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão correndo de Deus. Elas estão correndo no caminho contrário. Essa é a primeira forma de corrermos a corrida da vida. A segunda forma, a Bíblia fala no livro de Juízes, no capítulo 16, nos versículos 20 a 21. Fala em outros lugares também dentro do livro de Juízes, mas fala sobre um homem chamado Sansão, um juiz. O que era um juiz na época de Sansão? Os juízes precederam os reis. Samuel foi o último juiz da Bíblia. Juiz era um tipo de líder religioso, espiritual, mas também político. Ele governava o povo politicamente, mas também espiritualmente. Ele era um líder espiritual e também religioso. Houve vários depois que Josué entrou na terra prometida. Agora olha só, Sansão tem um nome profético, brilhante como a luz do sol, ou forte como a luz do sol. Ele foi criado para brilhar. A Bíblia diz que ele já foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio. O Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Ele foi um filho de uma
promessa. Sansão, brilhante como a luz do sol. Mas sabe como Sansão terminou a vida dele? Aqui em Juízes capítulo 16, versículos 20 a 21, você pode ler depois, você pode ler na sua casa. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Sansão foi acorrentado, foi amarrado na casa de Dalila. Na casa de Dalila ele estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. As coisas não podem dar certo na sua vida se você se une a pessoas erradas, se você está no lugar errado. As coisas sempre dão erradas quando você está no lugar errado, na companhia errada, no momento errado. A casa de uma prostituta não era o lugar para um profeta estar. Sansão não deveria estar ali, na casa da prostituta. Ele correu para o lugar errado. Mas olha só, ele ali no colo de Dalila foi amarrado. Furaram os olhos de Sansão, os dois olhos. Ele perdeu a visão. E o colocaram, os filisteus o colocaram para girar um moinho. Então olha só, Sansão passou esse grande juiz, esse grande homem de Deus, cujo nome significa brilhante como a luz do sol, que foi chamado para libertar Israel dos filisteus. Foi preso pelo inimigo e tendo os olhos vazados e colocado para girar o moinho. Ele começou, e quando ele girava o moinho, o que ele fazia? Ele corria em círculos. Ele corria em círculos. Essa é outra forma de você e eu corrermos nessa vida. Nós podemos correr a corrida da vida, aquela mesma corrida que o apóstolo Paulo correu, que ele diz que ele correu, terminou a corrida, a carreira dele. Nós podemos correr em círculos. Sansão passou a correr em círculos todos os dias. Sansão corria, mas ele corria sempre em círculos para girar aquele moinho. O problema de você correr em círculos, é que você tem muito esforço e pouco resultado. Você tem muito esforço e pouco resultado, porque você está correndo, você está aplicando energia, mas você está correndo e você sempre volta ao lugar que você começou. Não há avanço na sua vida. Algumas pessoas, talvez você diga, talvez você mesmo esteja dizendo assim: pastor, olhando nos últimos 2 anos da minha vida, nos últimos 4 anos da minha vida, nos últimos 5 anos da minha vida, na minha vida financeira eu não vejo avanço. É assim a sua vida? Você está correndo em círculos na sua vida financeira? Você vê 5 anos e você correu e sempre volta ao mesmo lugar. Recebe o dinheiro no início do mês, quando chega sempre há mais mês do que dinheiro. E quando termina aquele mês, você está zerado de novo. Então você começa a correr de novo. Você recebe e você começa a correr de novo. Mas quando você termina o mês, você termina quebrado de novo. Você está correndo em círculo. Você tem que transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso de você crescer, num espiral que você possa crescer, e não em apenas um círculo, porque quando você corre em círculos, você se esforça, você sua a camisa, mas você sempre volta ao mesmo lugar. Era isso que estava acontecendo com Sansão. Ele se esforçava, ele passava o dia todo correndo, mas quanto mais ele corria, ele sempre voltava para o mesmo lugar. Ele sempre via as mesmas coisas, ele via sempre a mesma paisagem, ele experimentava sempre as mesmas coisas, passava sempre pelos mesmos lugares. Sabe, há casais que depois de 10 anos ainda estão discutindo sobre a mesma coisa. O casamento de alguns casais estão correndo em círculos. Depois de 5 anos não há avanço. Ainda estão discutindo sobre as mesmas coisas, brigando sobre as mesmas coisas. Ainda falta perdoar algumas coisas. Ainda estão correndo em círculos, ao invés de correr em linha reta para a linha de chegada, estão correndo em círculos. Quando você corre em círculos como Sansão,
Você tem muito esforço e pouco resultado. É isso que acontece com você? Você trabalha, mas não vê o resultado do seu trabalho. Você não tem nada para mostrar pelo seu trabalho. Você trabalha 10 anos, mas você não tem R$1.000. Você trabalha 10 anos e você não tem R$1.000 guardado. Como isso é possível? Como isso é possível? Você trabalha 20 anos e você não tem R$500 guardado. Como isso é possível? Porque você, eu falo isso com todo carinho, você está correndo em círculos. Você precisa quebrar esse ciclo vicioso e transformá-lo em um ciclo virtuoso para Deus. Quando você corre em círculos como Sansão, você tem muito movimento, pouco avanço. Não há avanço. Você corre, mas você volta sempre para o mesmo lugar. Depois você corre, mas volta sempre para o mesmo lugar. É assim que acontece na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que não cresceram nos últimos 2 anos. Não cresceram emocionalmente, não cresceram intelectualmente. Há pessoas que não cresceram nada, zero intelectualmente. Elas sabem exatamente as mesmas coisas que elas sabiam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Não leram nenhum livro, não foram a nenhuma palestra, não tiveram uma revelação de Deus, não cresceram em Deus. Há pessoas que estão correndo em círculos na sua vida espiritual. Depois de 10 anos, elas ainda são aquele mesmo crente imaturo, aquele mesmo bebê espiritual. Deus não quer isso para você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. A Bíblia fala sobre Jesus e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. Se até o Messias, o Filho de Deus, a palavra encarnada, precisou crescer, muito mais você e eu. Mas sabe, há pessoas que na vida espiritual estão correndo em círculos. Depois de 5 anos não há zero de crescimento. A pessoa não tem nenhuma experiência. Não há nenhuma experiência com Deus. E por que isso acontece? A causa, o que leva você e eu, o que nos leva a corrermos em círculo é quando acontece conosco o que aconteceu com Sansão. Quando nós temos os nossos olhos vazados. Os olhos de Sansão foram vazados, furados. Ele perdeu a visão. Quando você perde a visão, você fica desnorteado. Sansão perdeu a visão. Por isso ele caminhava em círculos. Quando você perde a visão da sua vida espiritual, você começa a andar em círculos. Quando você perde a visão da sua vida financeira, você começa a andar em círculos. Quando você perde a visão para a sua família começa a andar em círculos. Quando você perde a sua visão ministerial, o seu ministério começa a andar em círculos. Você começa a correr em círculos. Quando você perde a visão para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua profissão, você começa a caminhar em círculos. Deus não quer que nós caminhemos em círculos. Deus quer nos levar e nos elevar a maiores altitudes e a melhores atitudes. Então, queridos, preste bem atenção. Você sente que a sua vida... Você sente que você está correndo em círculos? É quase certo que a razão de você estar correndo em círculos é porque você, em algum momento, por algum motivo, perdeu a visão. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Muitas pessoas pararam de olhar para Jesus, começaram a olhar para o pastor, começaram a olhar para o seu líder, começaram a olhar para as circunstâncias, começaram a olhar para as adversidades, começaram a olhar para o pecado, começaram a olhar para tantas outras coisas e se esqueceram de olhar para o autor da vida. Nós precisamos olhar para Jesus, manter nossos olhos fixos nele. É Ele que é a vida eterna. É Ele que é a vida eterna. Ele que é o nosso mestre. É por Ele que nós esperamos. Então, queridos, olha só. Há pessoas que olham para tantas coisas, elas perderam a visão da sua vida espiritual. O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando ou esticando-me, no grego a palavra é esticar-se, como um atleta na linha de chegada de uma corrida, esticando-me para as coisas que adiante de mim estão,
prossigo ou persigo, pode ser também traduzido, persigo um alvo, o alvo da soberana vocação de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma âncora para a sua alma, ele via sempre uma luz no fim do túnel, ele sabia quem era o seu Deus. Sabe, se você e eu perdermos a visão para nossas finanças, nós vamos viver uma vida correndo em círculos. Depois de 20 anos você não vai ter R$1.000 para mostrar. Você não vai ter nada para mostrar. Depois de 10 anos trabalhando não tem R$100 guardado. Não tem um centavo. Não tem R$1.000. Depois de 50 anos não tem R$2.000 guardado. Não tem R$1.000, não tem R$500, não tem R$100 guardado. Não tem nada para mostrar pelo fruto do seu trabalho. Sabe, quando nós corremos em círculos, passam-se 5 anos, 10 anos e não há crescimento em nós. Nós continuamos as mesmas pessoas. Quando o nosso casamento está correndo em círculos, depois de 10 anos, nós ainda estamos brigando pelas mesmas coisas. Nós ainda estamos discutindo, falando sobre os mesmos assuntos de outrora. Correndo em círculo, nós corremos em círculos quando nós perdemos a visão. Sansão teve os olhos vazados e correu em círculo. Mas hoje é o dia de você e eu não corremos em círculos, mas corremos direto para a linha de chegada, com os olhos fixos em Jesus. Salomão foi a pessoa que correu de outra forma. Salomão não correu como Jonas na direção contrária. Salomão não correu em círculos, mas Salomão correu atrás do vento. Salomão correu atrás do vento. Veja só, eu quero ler o texto em Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer o pregador. Quem é o pregador de Eclesiastes? O pregador é Salomão, um homem famoso, talvez o homem mais famoso da sua época. Um rei sábio, a ponto de a rainha de Sabá ter viajado quilômetros e quilômetros para ouvir a sua sabedoria. A fama de Salomão se espalhou por toda a terra. Ele tinha tudo, ele tinha ouro. Na época de Salomão, a prata em Israel era como pedras. Você sabe que Israel está edificado sobre pedras, o país de Israel, eu digo. Deserto, areia e pedra. Há muita pedra lá. Mas na época de Salomão, a prata era como pedra. Mas Salomão, ele prosperou muito. Eu vou ler o texto. Quando você não lê Eclesiastes dentro desse contexto, você fica confundido. Você fica confuso. Porque você precisa entender o contexto. Vamos ler nesse contexto, porque aqui ele diz que tudo é vaidade. Vou ler o texto aqui, Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1 na Bíblia, na versão revista atualizada, diz assim: Salomão disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade, disse Salomão. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração, disse Salomão, dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. O relato da vida de Salomão. Salomão está escrevendo o diário dele, o que aconteceu na vida dele. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Ele tinha uma orquestra. Ele tinha também cantores. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma.
Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade ou vazio, e correr atrás do vento e nenhum proveito debaixo do sol. Versículo 11, Eclesiastes, capítulo 2. Salomão, o homem mais rico da sua época, talvez de todas as épocas, ele diz que tudo é uma vaidade na vida dele, tudo é um vazio, e que ele, tudo que ele fez, as fazendas, os cavalos, as carruagens, todas aquelas mulheres, quase 1000 mulheres, não é verdade? Junto com as concubinas, 1000 mulheres aproximadamente, o ouro, a prata, a sabedoria, a fama, a riqueza, o palácio. Ele diz tudo isso. Eu passei, por que Salomão está deprimido em Eclesiastes? Porque ele chega à conclusão, olhando para as suas obras, olhando para aquilo que fez, ele diz, eu corri atrás do vento. É isso que ele diz em Eclesiastes 2:11. É como correr atrás do vento. Tudo isso que eu conquistei é um tremendo vazio, isso não é nada, não me serve de nada. Salomão estava deprimido nos últimos dias da sua vida. Por quê? Porque Salomão sentia que ele havia corrido, mesmo sendo um homem próspero. Sabe, se qualquer pessoa de fora, olhando para a vida de Salomão, diria que ele era um homem abençoado, um homem próspero. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele mesmo diz que ele não se negou nada. Ele não negou a sua alma nada do que ele queria. Tudo o que ele queria, ele conseguia. Ele teve tudo que uma pessoa pode desejar. Ele morava num palácio, tinha os melhores carros, tinha fazendas, tinha servos, tinha a sua própria orquestra particular. Ele tinha tudo, riqueza, fama, saúde, tudo isso. Mas ele disse, tudo isso é um vazio para mim, eu corri atrás do vento. Por que Salomão chegou nessa conclusão? Salomão chegou à conclusão que ele estava correndo atrás do vento. Porque quando você ganha tudo, mas perde Deus, você perdeu tudo. O que eu disse? Eu disse que se você ganhar tudo nesse mundo, mas perder Deus, você perdeu tudo. Se eu ganhar tudo nesse mundo, mas perder o relacionamento com o meu Deus, perder a intimidade com o meu Deus, perder Deus na minha vida, se Deus não for mais comigo, eu vou ter perdido tudo. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Salomão. Nos últimos dias de Salomão, porque ele começou bem a corrida, mas sabe, ele começou a se envolver com essas mulheres e ele começou a adorar outros deuses. Ele não adorava só ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Ele começou a se corromper. O problema de Salomão foi que ele começou a se corromper com os deuses das suas mulheres. Primeiro que não era lícito pela lei dos judeus um homem judeu ou israelita casar-se com uma mulher que não era judia. E foi isso que Salomão fez. Ele se corrompeu, ele abandonou Deus. Sabe, se você que está me ouvindo do outro lado dessa tela, dessa TV, se você for um homem rico, se você for um homem próspero, você pode ter o melhor carro que você puder, você pode ter fazendas, você pode ter tudo, mas eu quero te dizer uma coisa, se você não tem Deus, tudo que você tem não é nada. Tudo que você tem não é nada. Deus é contra a riqueza, pastor? É isso que o senhor está dizendo? Não! Deus não é contra riquezas. Uma vez perguntaram para Billy Graham, perguntaram para ele, Billy Graham, existe algum problema? É errado os homens possuírem riquezas? É errado os homens possuírem riquezas? Billy Graham, na sua imensa sabedoria, respondeu assim. Ele disse, o problema não é quando os homens, não há nada de errado em os homens possuírem riquezas. O problema e o errado é quando as riquezas possuem os homens. Você pode possuir riquezas, você e eu, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar.
Deus quer que você tenha uma vida próspera, mas ser próspero não é apenas ter coisas. Ser próspero é ter Deus na sua vida. Salomão conseguiu tudo isso, fama, riqueza, ele conseguiu mulheres, ele conseguiu tudo o que as pessoas aí fora querem conseguir. Mas ele perdeu o principal, ele perdeu Deus na sua vida. E quando você perde Deus na sua vida, você está correndo atrás do vento. Se a única coisa que você corre todos os dias é correr para trabalhar, para ganhar dinheiro, você está correndo atrás do vento. Corra atrás de Deus. Deus, ele é o Jeová Jireh. Ele vai te dar a prosperidade verdadeira. A bênção do Senhor, ela acrescenta. E com ela não traz dores, diz a Bíblia. Jonas correu na direção contrária. Você corre na direção contrária. Todos nós estamos numa corrida, a corrida da vida. O apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. O escritor do livro de Hebreus, ele diz, corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta, nos livrando de todo pecado, nos livrando de todo peso que possa nos atrapalhar. Você está numa corrida, eu estou numa corrida, a corrida da vida. Nessa corrida nós podemos correr na direção contrária, como Jonas. Deus disse, Jonas vá para Nínive, ele foi para Tarsis. A vida de Jonas foi de mal a pior. Quando você está na direção errada, no caminho errado, tudo dá errado na sua vida, tudo dá errado na sua vida. Em vez de Jonas correr para Deus, Jonas estava correndo de Deus. Salomão estava correndo atrás do vento. Salomão estava correndo atrás do vento. Ele conquistou grandes coisas. Ele teve grande riqueza, mas ele perdeu o principal. Ele perdeu Deus. Deus não aceita segundo lugar na sua vida, nem na minha vida. Deus não aceita segundo lugar. Ou Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, ou Deus é o primeiro em nossa vida, ou ele não é nada em nossa vida. Ou ele é o primeiro para nós, ou ele não é nada para nós. Deus é como o sol. A terra gira em torno dele, nós devemos girar em torno de Deus. Em torno de Deus. Salomão, ele adorou a outros deuses. Deus havia se tornado apenas mais um para Salomão. Apenas mais um como os outros deuses. Mas Deus não quer ser mais um na sua vida. Se você está correndo atrás de tantas coisas e você está esquecendo de Deus, se você está ocupado demais para Deus, você está ocupado demais. Você precisa priorizar a sua agenda. Você precisa fazer uma parada estratégica, rever seus valores, porque talvez no final da sua vida, ou para que você não tenha que chegar ao final da sua vida, como Salomão, velho pregador, escritor de Eclesiastes, e você olhar para trás, e você olhar tudo o que você conquistou, e você não ter que falar, eu corri atrás do vento. Tudo é um vazio na minha vida. Porque Salomão conquistou as coisas, mas ele perdeu Deus. Coisas são temporais, Deus é eterno. As coisas, o seu carro é temporal, a sua casa é temporal, vai passar, mas Deus jamais vai passar. Sansão correu em círculos. Porque ele correu em círculos? Porque ele perdeu a visão. Nós precisamos ter visão para o nosso ministério, visão para a nossa vida, visão para nossas finanças, visão para a nossa família, visão espiritual, visão de Deus. O que é ter visão? É você ver o horizonte, é você ver quem você quer ser, o que você quer alcançar, visualizar o seu destino divino.